Agnelo, muito boa tarde. Vamos ao esclarecimento. Exatamente, boa tarde. Esse esclarecimento vai ser dado mesmo pelo porta-voz do SIC, aqui em Cacoaco. De resto, tem que ver com a soltura de dois elementos que, portanto, foram também apresentados, aliás, mostrado mesmo que tiveram a ver com a compra do telemóvel da vítima, no caso, Laurindo Vieira. Mas vamos ao esclarecimento que se impõe por esta altura. Manuel Alaoui, porta-voz, diga-nos, e nós precisamos saber quais foram as circunstâncias da soltura dos dois elementos que também estão implicados neste crime. Muito boa tarde a todos os telespectadores da televisão pública de Angola. Dizer que o Serviço de Investigação Criminal aproveita a ocasião para esclarecer a opinião pública e todos quantos o assunto interessar, que em sede do facto que ocorreu na passada quinta-feira e vitimou lamentavelmente o professor Laurindo Vieira, o SIC continua até o momento empenhado no esclarecimento total deste facto criminoso. É assim que no domingo procedeu à detenção de 5 indivíduos. Destes 5 indivíduos, 2 tanto na qualidade de recetadores, portanto por terem sido os compradores do telemóvel da vítima. E então, para esclarecer aqui que relativamente à soltura dos 2 arguidos, estamos a falar de Gelson Manassas e também de Julieta Calombo. Tanto estes são recetadores, porque foram compradores do telemóvel da vítima. Dizer aqui, para que se entenda, a recetação é a compra de um bem de proveniência duvidosa ou roubado. O Gerson comprou o telemóvel do seu primo, ou das mãos do seu primo, Adriano Júnior, no caso Mula, e por sua vez tanto vendeu a sua prima Julieta Calombo. Foi das mãos desta cidadã que tudo se desencadeou e ali nós encontramos em posse este telemóvel. O meritíssimo juiz, sendo o seu entendimento, ordenou a soltura destes 2 arguidos mediante a aplicação de uma caução. Dizer aqui que foi-lhes aplicada a caução ao Manassas de 1 milhão de kwanzas e à Julieta Calombo de 200.000 kwanzas, sendo que é entendimento que este facto poderá não influenciar na prossecução da instrução. Quanto aos 3 outros envolvidos, nomeadamente o Hélder de Carvalho, 23 anos de idade, que é o presumível autor do disparo de arma de fogo que levou à morte a vítima, o Adriano Fragoso, que é, na verdade, o que tinha a missão de identificar os cidadãos que levantavam avultadas somas de dinheiro para o seu seguimento, e também o Raul Francisco Domingos Gaieta, de 36 anos de idade, motorista da empresa de táxi personalizado. A este o juiz manteve a prisão preventiva, ou seja, aplicou-lhes a medida de coação pessoal mais gravosa, no caso a de prisão preventiva. Eu gostaria de saber, portanto, a soltura desses 2 elementos, nós pelo menos conseguimos ver o deles, não atrapalha aquilo que é a continuidade do processo, porque nós sabemos que as investigações continuam, tanto é que ainda há suspeitos que o SIC ainda não conseguiu atingir. Bem, dizer que os 3 últimos indivíduos que referenciamos agora, o meritíssimo juiz de garantias manteve a sua prisão por fortes indícios do seu envolvimento nos atos criminosos que levaram à sua detenção. Já os outros 2, tanto porque estão iniciados no crime de receptação, e entende-se que vão responder o processo em liberdade. Então estão a responder ao processo. Vão responder o processo em liberdade,
Portanto, foi-lhes aplicada a caução, e aqui referir que com apresentação, com obrigatoriedade de apresentação periódica de 15 em 15 dias aos órgãos de polícia criminal, tanto vão seguir naturalmente juntos neste processo. Também os três continuam detidos? Os três continuam detidos, foi-lhes aplicada a medida de coação pessoal mais gravosa, no caso a de prisão preventiva. Também dizer aqui que o processo segue agora para a instrução preparatória. O SIC é um órgão de polícia criminal que procedeu à detenção destes indivíduos, apresentou ao órgão fiscalizador, no caso o Ministério Público, para as devidas formalidades dos atos e também fiscalização dos atos praticados pelo órgão de polícia criminal, no caso o SIC, e no entendimento deste órgão que eu presido a instrução preparatória e eu detentor da ação penal, promoveu para o juiz de garantias que tem a competência de aplicar as medidas ou decidir sobre a manutenção ou não da prisão preventiva, ou aplicar uma outra medida de coação pessoal aos arguidos mediante o grau de envolvimento no facto criminoso. Eu gostaria também já agora de saber, e porque desde o primeiro dia que nós vemos acompanhando esta situação, e sabemos nós que ainda não foram detidos todos que estavam envolvidos. Por esta altura, como é que andam as investigações e que outros esclarecimentos, que outros dados é que nos pode dar, por formas que a família também e a sociedade consiga estar mais tranquila relativamente àqueles que ainda estão foragidos? Bem, dizer que as investigações prosseguem de forma acurada. Nós estamos muito empenhados no esclarecimento deste facto criminal. E, como dissemos, o SIC determinou que a rede destes indivíduos era composta por 5 integrantes. 3 destes que estavam diretamente envolvidos na ação criminosa já estão detidos e os outros 2 estão em fuga, mas o SIC está no encalço desses indivíduos para que também venham responder neste processo. E também aqui mais uma nota, dizer que o SIC não tem competência para soltar detidos. Esta competência é exclusiva dos órgãos competentes, no caso o Ministério Público, quando isso resultar, ou do juiz de garantias, que foi o caso aqui presente, que tem a competência de ordenar então a soltura e aplicar as medidas de coação pessoal aos detidos que agora tanto estão sujeitos à prisão preventiva. Portanto, neste sentido, é também importante esclarecer a opinião pública para que compreendam efetivamente o que está a passar. Também apelar aqui aos cidadãos para procurarem sempre o melhor caminho para se informar e não fomentarem a desinformação. Aliás, mais do que perturbar só o normal funcionamento das instituições e a normal instrução de processo, também naturalmente prejudica aqueles que nessa altura estão afetados, estão enlutados com este facto criminoso. Obrigado. Portanto, aí está os esclarecimentos que se impõem do diretor, do porta-voz do SIC, que acaba mesmo aqui dando nota de que a soltura dos 2 elementos, no caso os receptores tanto do telemóvel, foram soltos mediante a instrução do juiz de garantia por não estarem envolvidos diretamente ao crime, sendo que os 3 outros elementos, no caso, um deles acusado mesmo de ter feito o disparo, ainda continuam detidos. O SIC continua a trabalhar para o esclarecimento total deste crime, até porque ainda existem 2 suspeitos que continuam foragidos e, é claro, o SIC aqui acalma também a população de que continua no encalço destes indivíduos. Fica aqui a chamar a atenção, sobretudo para que muitas vezes a compra de determinados materiais pode levar as pessoas a estarem arroladas a determinados processos. Estes 2 elementos que foram soltos do caso continuam, portanto, sob um processo e deverão apresentar-se de 15 em 15 dias, visto que a soltura também obedeceu a determinados critérios. Nós, é claro, Televisão Pública de Angola, desde o dia 1, desde o primeiro dia deste crime,
continuamos a acompanhar e vamos continuar a acompanhar para o esclarecimento total junto do SIC e demais órgãos de investigação. Então, até já. Boa tarde.